Olá, sejam todas bem-vindas para mais um episódio do Mais Mulher. Agora com cenário novo, feito especialmente pela arquiteta Carla Patrícia, ficou incrível. E eu quero aproveitar, esse momento especial para falar também de negócios, já estruturando todo esse contexto. E a minha convidada de hoje é a Heloísa. Heloísa, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, espero poder contribuir. E pessoal, hoje o tema é Entre Saúde e Negócios, bastidores de uma marca forte. E muitos se perguntam, como é que a gente pode conquistar realmente um processo de marca forte. A gente estava até mencionando aqui, que muitas vezes as pessoas elas começam e acabam ali parando, com o tempo. E Heloísa, como é que foi esse processo de construção? Desde pequena você tinha aquela sede em ser empresária, em ser ali mulher de negócios. E antes de entrar nesse tema, eu queria que você se apresentasse para o nosso público também. Claro, meu nome é Heloísa Portilho, tenho 27 anos, sou casada, mãe da Kiara, minha petzinha. Profissionalmente, sou nutricionista desde 2020, tenho uma marca, um e-commerce de vestuário fitness, que é a Seja Less, minha marca, a Less, e também trabalho com as redes sociais, sendo influenciadora há mais de 10 anos. Nossa, bacana. Que currículo, né? E assim, eu vou fazer algumas perguntinhas, Foi tudo pensado realmente nas dores de outras mulheres ali que estão também iniciando todo esse processo de carreira. E como é que você equilibra esse processo de um profissional da área da saúde, como nutricionista, para uma empresária e influenciadora? Muita coisa. Muita coisa, realmente. Com tudo isso que você mencionou, eu sempre penso na frase assim, sobre equilibrar os pratinhos, e é isso que eu vivo na prática. Então, você até perguntou, de onde que veio isso, se veio da minha infância, e realmente eu tenho uma raiz empreendedora. Minha mãe é uma grande empreendedora, um grande exemplo, uma grande inspiração para mim. Então, realmente, essa raiz, ela vem da infância. Eu sempre fui uma jovem, assim, com alguns perfis de comunicadora, extrovertida, gerando conexões com as pessoas. E eu enxergo tudo isso hoje, o quanto essas características são essenciais, seja no lado profissional ali da nutrição, quanto abrir uma empresa de vestuário fitness, que é o meu caso, ou lidar ali com as questões das redes sociais, que também é uma empresa. Então, equilibrar tudo isso, eu vejo que, graças a Deus, eu tenho negócios que conversam entre si. Então, eu acho que isso é uma grande sacada para a gente conseguir sustentar tendo coerência no negócio. Porque é muito diferente, às vezes, da gente desempenhar funções que, às vezes, não se conectam. Então, o que eu vejo? Uma nutricionista que tem uma marca de vestuário fitness e que se expõe nas redes sociais. O que a gente tem? Coisas que entre si se conversam, se complementam e juntas podem virar algo ainda maior, que é como eu enxergo. Então, eu tenho essa base, da nutrição, de ser a profissional da área da saúde, mas eu sempre pensei que eu poderia ir além, eu poderia ser mais do que só isso, eu poderia viver mais do que só viver tendo a rotina de consultório. E eu tenho um perfil expansivo também, do tipo, eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de estar em locais, então, basicamente, eu nunca me vi presa em uma bolha. Então, assim, desde lá atrás eu falava, eu não gosto muito de uma definição. Eu gosto de brincar que na época de faculdade, as meninas sempre ali no finalzinho da graduação já trocavam o nome. Tipo, vou usar um nome aleatório, Maria Nutri. E eu tinha uma resistência com isso. Eu pensava, cara, acho que no dia que eu colocar Elo Nutri, eu vou ter que falar só de nutrição. E parece que eu não me enxergava nisso. Então, assim, não que seja um problema, não que seja algo, longe disso. Mas pra mim, pra Heloísa Portilho, não fazia sentido. E aí depois eu fui entendendo, na época talvez eu pensava, mas será que eu não tenho que colocar para direcionar o foco nisso? Mas ainda bem que eu não fiz, porque realmente eu não caibo numa caixinha só. E você trouxe nessa questão de ser influenciadora, Eu te acompanho nas redes sociais e que eu percebo realmente ali muito mais sobre questões de exemplo, Então você tá na área da nutrição,
tem ali esse foco em vestuário ali vinculado a fitness, né? E ainda assim posta questão, eu sempre tô acompanhando, Da né? vida. Da academia, se alimenta de forma saudável, Sim. autocuidado interno também, Isso. né? Isso é muito bom, né? Como você me acompanha e citou esses detalhes do que eu demonstro ali nas redes sociais. E se a gente parar para analisar, tudo volta naquela vertente que eu comentei das minhas áreas de atuação, das minhas empresas se conversarem. Porque a partir do momento que eu acordo e eu mostro a minha rotina, tomando um café da manhã saudável, me exercitando, o que eu tô fazendo? Reforçando um posicionamento da nutrição. Poxa, eu sou uma nutricionista que me cuido, que como bem, que treino, então eu realmente sou o exemplo que o meu paciente procura. E isso é uma verdade que eu sempre levei muito comigo e carrego mesmo, do tipo, eu quero ser o exemplo, eu quero que meu paciente veja em mim aquilo que ele quer ser. Claro que nas individualidades dele, nas especificações dele, mas eu quero ser esse exemplo. E aí dentro disso, eu vou para academia fazendo o quê? Usando a minha marca de vestuário fitness. Então já é mais uma oportunidade de eu estar vendendo algo que é meu e mostrando a minha marca, né? Então, essa conexão dos negócios, elas são fundamentais. Eu vejo como faz sentido. Sim. Eu sou psicóloga, né? Atuo na TCC e sou uma estudante ali da ACT, né, que é a terapia da aceitação e do compromisso. Eles trazem um ponto, né, sobre nenhum terapeuta é capaz de levar o paciente num lugar que ele nunca esteve, né, e traz muito esse contexto, realmente a gente ser exemplos, né, da gente se cuidar primeiramente, porque assim a gente vai conseguir influenciar a pessoa de forma mais integrada, né? Gosto disso, gosto disso. E, inclusive tem até aquela frase, né, que eu nunca gostei dela. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é não é? Sim. Eu não gosto dessa frase, não. Eu acho que faz o que eu falo e também faço o que eu faço. Sim. Você tem que viver na prática, né, o que você está direcionando. Eu acredito, eu gosto mais dessa. E em qual momento você percebeu que não era apenas uma carreira, mas sim uma marca dentro da sua essência? Muito boa essa pergunta também, porque eu até refleti sobre ela esses dias e assim, no meu período de graduação, ali nos 4 anos de faculdade, eu realmente tinha um olhar um pouco mais limitado de carreira. Quando a água foi batendo ali nos finalmente da faculdade, agora é hora de colocar a mão na massa. Vai formar e vai entrar no mercado de trabalho. Na reta final, eu já entendi que aquele olhar limitado que eu tinha no período da graduação, apenas de olhar para a carreira, ele iria se transformar na construção de uma marca. Porque a partir do momento que eu saí da faculdade, eu pensei, bom, se eu vou entrar no mercado de trabalho, eu vou ser vista, o que eu vou carregar, o que eu vou levar. E ali, conversando com alguns especialistas de marketing, com o pessoal que me ajudou na criação da minha identidade visual, da minha marca, foram me explicando bastante, eu fui entendendo, inclusive eu fui entendendo que o nosso nome é a nossa marca. Então foi um momento que eu entendi que Elo, já falaram pra mim, Elo é a sua marca, você criou ali esse design e tudo, e faz muito sentido, e realmente faz. Então, quando eu desenvolvi essa identidade visual, esse material, que é um material de apresentação profissional, ali eu já entendi, eu estou criando uma marca, e através dessa marca é que minha carreira vai ser apresentada, é que eu vou conseguir crescer a minha carreira, porque quem se identificar com a Elo, quem se identificar com a marca, automaticamente vai estar fomentando a minha carreira. Sim. E relações são sobre conexões, né? Totalmente. A gente precisa realmente se conectar com a pessoa. Assim, eu percebo, né, dentro do processo psicoterapêutico, flui muito melhor, né, o processo psicoterapêutico, o processo ali, nutricional, o exemplo, né? Então precisa haver conexão. Todo mundo engessado ali acaba não construindo conexão com ninguém. Você acredita que, inclusive, né, quando eu fui criar essa marca, eu pensei muito na questão, vou colocar a Heloísa Portilho, e aí de repente alguém falou pra mim, assim, inclusive a profissional de marketing que eu tava conversando, ela, Elo, você tem um perfil tão extrovertido, um perfil tão acolhedor, às vezes usar Heloísa Portilho traz algo mais sério, e é aquilo, não que seja errado, não que tenha problema, mas ela perguntou pra mim, você acha que você se identifica tanto quanto você colocar um nome que as pessoas, o apelido é algo que já gera intimidade, né? Cara, eu posso chamar ela pelo apelido, tipo, não é qualquer um, entre aspas, que nos chama pelo apelido, né? Então, é algo que é tão subentendido ali, mas que faz uma diferença, faz uma grande diferença. Eu gosto.
E já pensando nesse nicho, né, que você está trazendo sobre essa construção de carreira, né, e tudo mais, quais são os bastidores que ninguém vê? Os bastidores que ninguém vê. Isso porque eu loto os meus stories de pontinhos e ainda assim cabe espaço para ninguém ver um monte de coisa. E eu acredito que esses bastidores vêm muito de algumas palavrinhas, que seriam, primeira, sacrifício. A gente faz sacrifício o tempo todo, isso não é só sobre carreira, é sobre relações, é sobre tudo na vida. E essas dores que vêm através do sacrifício, que é talvez um sacrifício ou outro que a gente faz ele em prol de algo que a gente está realizando, está projetando, envolve emoções como preocupação, ansiedade, medos, inseguranças. Então, eu inclusive não acredito que às vezes uma pessoa que é referência ou que chegou lá em cima passou por tudo, tá lá em cima e não passou por nenhum medo, nenhuma aflição, nenhuma ansiedade. Então, eu acredito que sejam emoções, sentimentos normais do processo, mas por que eu falo que isso é o bastidor? Porque nas redes sociais, na grande maioria das vezes, 98% das vezes, a gente vai mostrar o lado mais bonito, o lado mais confortável. Aqueles 2% é os 2% que a gente vai lá, se despira e olha, hoje eu tô cansada, hoje eu tô exausta, eu precisei abrir mão disso para fazer isso. E na maioria das vezes, quando a gente traz esse lado do testemunho também, das batalhas, na maioria das vezes a gente traz depois de superado, depois de ter entendido, depois de ter amadurecido, porque eu tô passando por uma discussão aqui no meu trabalho, não pega o celular e peraí, galera, assiste aqui essa discussão. A gente não faz isso, né? Então, assim, isso é o bastidor. Então, é as dores e os conflitos que a maioria das pessoas não vê e quando vê, na maioria das vezes é depois de mais superado. Sim. E como é que você lida com isso? Como é que você separa essas questões emocionais com realmente a Elô profissional que entrega? Como que você lida com tudo isso? Muita terapia, amo vocês, amo vocês. Aqui para os meus terapeutas, né? Eu tava até pensando hoje, inclusive, antes de vir para cá, tentando fazer os cálculos de quando que eu comecei a terapia. E eu fui lembrar que eu já tenho bem uns 7 anos que eu faço terapia, graças a Deus. Então, assim, né, você perguntou como você lida. A terapia é um local excelente para a gente adquirir ferramentas, porque para a gente lidar, saber como lidar, a gente precisa de ter ferramentas comportamentais, ferramentas emocionais. Então, todos os terapeutas que passaram pela minha vida me amadureceram nisso, com muita fé também, com consolo. Eu que sou cristã, então Deus ali direcionando os meus passos, direcionando também minhas emoções, mas é realmente isso, a forma com que eu lido. Mas quando você perguntou, me veio na cabeça um vídeo, inclusive, que eu vi na internet que era muito engraçado. Um nutricionista postou: quando eu estou feliz, no consultório; quando eu estou triste, no consultório; quando eu estou cansado, no consultório. E tipo assim, se a rotina tá acontecendo, a vida tá acontecendo, a gente tem uma agenda lotada, se a gente tá cansado, a vida vai acontecer igual. Então, muito dificilmente a gente... tô cansada hoje, não vou trabalhar. Assim, né? Em algum momento da vida, tomara que a gente tenha essa... E a gente consegue separar os diazinhos para descansar, mas a maioria das vezes a gente vai enfrentar a vida com um monte de dores ali e a gente tem que passar. A gente tem que passar. E Elisa, eu também quero te fazer uma perguntinha, né, em relação agora sobre o aspecto digital. O que eu percebo, né, com frequência, ainda assim existe pessoas que apoiam esse crescimento na rede social, no digital, e outros que já criticam, falam que não se sustenta. Então são várias opiniões, né? Todo mundo tem uma opinião diferente, tá tudo bem também, né? Mas eu queria ouvir de você. Você considera que o digital foi assim um divisor de águas? O que você consideraria hoje sobre isso? Considero. Com certeza, eu considero um divisor de águas, mas puxando o gancho dessa divisão de opinião, justamente para sustentar, acho que qualquer coisa que a gente vai sustentar, qualquer área profissional, a gente só consegue sustentar se a gente conseguir sustentar a nossa essência, os nossos valores e se você realmente gostar daquilo que você está fazendo. Então, assim, o crescimento digital, ele não vem do nada, ele não vem sem essência, sem valor, sem verdade, sem constância. E sem você gostar daquilo que você está fazendo, porque se você não gostar, no dia que você vai acordar cansado ou indisposta, tipo, você não vai querer fazer. Mas se você ama, mesmo se você estiver cansada e indisposta, às vezes tem alguma coisinha ali que te brilha mais e que te dá vontade
para manter naquele propósito que você está seguindo. Então, essa divisão de opinião, eu acredito que na maioria das vezes, quando as pessoas pensam assim, que não vale a pena, muitas das vezes ela não ama aquilo, ou ela não... ela não chegou às vezes naquele local para entender o que as pessoas que chegam lá passam ou sentem, mas em que sentido que eu falo que foi um divisor de águas? Eu comecei a me expor bem no inicinho da minha faculdade, assim, há 10 anos, foi... se eu juntar o tempo de faculdade com o tempo de formada, é mais de 10 anos. Antes de ter começado a faculdade, bem no início da faculdade. E foi uma época que era no Snapchat, lembra? Lembro. Era Snapchat ainda, eu mostrava toda a minha rotina. E assim, a galera que eu conquistei lá por livre e espontânea, na época foi assim, livre e espontânea vontade minha, de eu quero compartilhar minha vida, minha rotina, o que eu faço. Se atrair bem, se não atrair, amém. E incrivelmente veio uma galera bem legal. E essa galera foi pro Instagram que viraram meus pacientes. Então, assim, talvez se eu não tivesse tomado aquela iniciativa lá atrás, mas uma iniciativa intencional, meio que no automático, meio que na esportiva, mas com intencionalidade. Porque eu também não acordei e falei assim, eu vou mostrar eu assistindo filme e comendo bolacha. Eu vou mostrar eu fazendo marmita, levando para a faculdade, estudando e mostrando aonde que eu quero chegar. Então, acho que isso traz um propósito para aquilo que a gente faz. Então, foi um divisor de águas e eu acho que vale a pena se você gostar daquilo. E se não, você aprende a gostar. Dá para aprender a gostar, se quiser muito. Eu, particularmente, eu gosto muito desse processo de redes sociais, né? Eu, quando vou consultar com alguém, geralmente eu pesquiso o Instagram, né? O Instagram profissional. É uma vitrine ali. É verdade. Porque a gente conhece um pouquinho sobre a essência desse profissional, mas também sobre o profissionalismo, né? Será que ele está integrado realmente com o que ele traz, né? Então, geralmente eu sempre pesquiso, então eu adoro também. É verdade. E, Luísa, vamos supor que tem alguém nos assistindo, né? E quer se envolver mais em redes sociais, quer crescer seu negócio, pode ser um profissional da saúde ou um outro tipo de profissional. O que você faria hoje, do zero, que, pensando em toda a sua experiência, você consideraria que funcionaria? Para quem vai começar, Isso, né? O que funciona em qualquer carreira? Para qualquer carreira, qualquer né? Carreira. Certo. Então, eu acho que a chave é aquele pontinho que eu falei. Se a profissão que você escolheu para sua vida, ela realmente faz sentido para você, ou seja, você realmente ama ela, é algo que você escolheu, que você sente seu coração pulsar, que todos os dias quando você acordar, você vai sair de casa tendo esse objetivo e esse objetivo te satisfaz. Se essa carreira brilhar os seus olhos e ela fizer sentido para você, nas redes sociais é só você trazer toda essa emoção, sentimento e verdade que você carrega da sua profissão. Então, tipo, eu amo minha profissão, eu sou realizada no que eu faço. Ainda bem que eu entendi meu caminho, ainda bem que eu faço o que eu gosto, que eu amo. E às vezes, né, isso é muito relativo de pessoa para pessoa, o tempo que cada um vai se encontrar na sua profissão e tá tudo bem. Mas o fundamento é esse, tipo, me encontrei. Ou ainda não encontrei, que seja, mas colocar a cara a tapa, se expor, seja na realização ou ainda seja nas dores. Porque, por exemplo, o exemplo que eu citei meu, eu ainda não tinha chegado lá. Eu estava construindo, eu estava passando pelo processo. Então, na verdade, naquela época eu mostrava mais dores do que realização. Não tinha realizado nada. Eu estava começando, então tinha muito mais dores, então é difícil passar na prova, é difícil apresentar um TCC, eu não sei se eu vou conseguir passar, será que eu vou desistir? Mas eu estava lá genuinamente mostrando as minhas fraquezas, mas mostrando que era o meu sonho e que eu queria muito conquistar. Então eu acredito que qualquer pessoa pode se gerar conexões nas redes sociais e se despir e colocar a sua essência ali, porque as pessoas se conectam muito mais com isso, com sentimento, com emoção. E se você tá passando verdade, se as pessoas verem essa verdade em você, elas vão se conectar inevitavelmente. Sim. Tem um movimento agora, né, mais essa questão
eu acompanho mais nesse sentido psicológico, né, de psicólogos e tudo mais, né, pessoas ali do marketing, e traz uma fala, né, que eu acho muito perigosa, né, então querendo colocar todo mundo no padrãozinho, né, então eu preciso postar nas redes sociais só se eu tiver com blazer, se eu tiver com cabelo extremamente arrumado, se eu tiver maquiada, né, então, eu tenho que me comportar desse jeito, eu tenho que falar assim. É aí que as coisas não acontecem. Sim, você fica travada, você acaba não sendo você. Não sendo você, totalmente. E é um processo que é muito frustrante também, você ter que colocar uma máscara para poder Não ser no mundo. Não adianta, não vai pra frente. Eu não acredito que vai. Sim. Se for, não dura muito. Sim. É porque você é o tempo todo você, né? Então você vai ir pra um barzinho, você vai pra um restaurante, você vai pra um congresso, as pessoas vão conversar com você. E o dia que a gente perde isso, né? Que a gente perde, eu penso muito isso. O dia que eu me perder de mim, eu perco tudo. Eu perco tudo. E Heloísa, e assim, o que eu queria então, né, trazer? Eu poderia ficar aqui assim, mais horas e horas falando. Mas é um episódio curto, né? Justamente para trazer o máximo de conhecimento, né? E se você pudesse hoje deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, o que você falaria para elas? Gosto da parte de motivação mesmo, encorajamento, né? Independente do seu sonho profissional, se ele está atrelado às redes sociais ou não, não desista. Não desista, persista, se encontre. E para se encontrar, temos uma ótima terapeuta do meu lado que nos ajuda a ir lá na raiz dos nossos problemas, das nossas questões, enxergar coisas que a gente não enxerga sozinho. O psicólogo é um profissional que olha de fora, né? A gente olha tanto de dentro e às vezes a gente fica perdido. E o psicólogo nos resgata desse lugar. Então, se conecte com a sua fé, busque bons profissionais, tenha uma equipe multidisciplinar de confiança, porque são essas pessoas e essas mulheres, inclusive, que vão te ajudar a chegar lá. Você não precisa passar por isso sozinho. Estamos aqui, né? Conte conosco. E assim, foi incrível a nossa conversa, né? Eu realmente espero ter ajudado ali outras mulheres, né? A gente sabe que essa questão de empreender, né? Vem com muitos desafios, né? Sim. Mas você está alinhada com seus valores, conectada, né? E a sua fala, gente, é terapeutizada, né? Ai, amém! Obrigada, meus terapeutas. Inclusive, eu acho sua clínica linda, quero ir lá. Obrigada, depois ela me visitar. Vou lá tomar um café. Combinado. Fazer um conteúdozinho lá, a gente vai falar mais pra vocês também sobre isso. Que bom, que bom. Quer dizer que tá dando certo o meu processo também. Fico feliz. E Heloísa, muito obrigada por você ter participado desse encontro que foi maravilhoso. E se as mulheres que estão nos assistindo quiser te procurar, onde que elas vão te achar? Nas redes sociais, @eloportilho. A marca de vestuário fitness é @sejalese e eu tenho um projeto de mentoria para estudantes de nutrição, recém-formadas e nutricionistas, que é @o método HP. Muito obrigada. Obrigada, foi incrível. Gente, siga ela. E não somente para questões de mentoria, de nutrição, siga para acompanhar literalmente o dia a dia. É maravilhoso. Eu adoro. Eu me sinto inspirada vendo você nas redes sociais. Espero vocês lá. Combinado. Beijo, gente. Tchau, tchau.